Bem, então, muito boa tarde a todos. Só um momento. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a este fórum sobre Business Combinations, divulgações, goodwill e imparidade. Nós vamos ter a participação de 4 ilustres convidados, 2 de Portugal e 2 do Brasil. Vamos ter de Portugal a Fátima Santos, que é a diretora financeira da Sograp, que é uma grande empresa portuguesa produtora de vinho. Vamos ter também o Tiago Esgalhado da Deloitte, partner da Deloitte Portugal. Temos o Eduardo Alves, partner da Deloitte, da PwC no Brasil. E vamos ter o Luís da Petrobras. Como é que o fórum está organizado? Eu primeiro vou fazer uma breve apresentação sobre o discussion paper do IASB sobre Business Combinations e os aspectos-chave que são tratados neste documento. Depois vamos ter os 4 convidados que irão partilhar connosco a sua experiência sobre este tema e depois vamos ter ainda algum tempo para perguntas e respostas. Nós temos também aqui a Bianca e a Verónica. Eu, conjuntamente com a Bianca e com a Verónica, coordenamos a área de Contabilidade Financeira e Mercado de Capitais do Congresso da USP e, como coordenadoras da área, tivemos a ideia de organizar este fórum e, portanto, a Bianca e a Verónica estarão também connosco e elas irão centralizar as perguntas e respostas que eu vos convido a colocar já através do chat. Relativamente ao discussion paper propriamente dito, portanto, ele foi emitido no ano passado, foi emitido em 2020, e com este discussion paper o IASB pretende obter algum feedback das pessoas que estão, dos profissionais e de outros stakeholders, sobre a divulgação, a necessidade de divulgar ou não mais informação sobre as aquisições de negócios e que tipo de informação é que deve ser divulgada, mas outras áreas muito importantes deste discussion paper são as áreas relacionadas com a amortização ou não do goodwill. Portanto, o goodwill, atualmente, temos que fazer testes de imparidade, ele deve ou não também passar a ser amortizado. Relativamente aos testes de imparidade propriamente ditos, será que os conseguimos tornar mais eficazes e será que os conseguimos simplificar ou não? Portanto, estes são os grandes temas que são tratados neste discussion paper, o qual recebeu muitas comment letters, nomeadamente 193 comment letters. Relativamente à questão da divulgação ou não de mais informações, há aqui um aspecto-chave que é o IASB entende que deve exigir que as empresas divulguem informação que ajude os usuários a compreender os benefícios que a entidade espera ter com a aquisição e, por outro lado, até que ponto, posteriormente, deverá ser divulgado até que ponto é que os objetivos pretendidos com a aquisição estão ou não a ser divulgados. Relativamente ao teste de imparidade do goodwill, até ao momento, a posição do IASB é de que não é possível desenhar um teste de imparidade que seja significativamente mais eficaz para o reconhecimento de perdas por imparidade do goodwill em tempo útil e a um custo razoável. Mas esta é a posição do IASB até ao momento, mas é um assunto que está a ser objeto de discussão ainda. Depois temos a possibilidade de simplificar o teste de imparidade do goodwill e a posição do IASB até à data é de que deve ser eliminada a obrigação de realizar um teste de imparidade do goodwill todos os anos. Ou seja, a ideia é o teste de imparidade do goodwill só ter que ser realizado se existir algum indicador de que o goodwill está sujeito a imparidade. Contudo, mesmo dentro do board do IASB, não existe consenso sobre este assunto, isto é, há uma grande diversidade de opinião entre os board members no que diz respeito a esta questão. E, finalmente, há um outro aspecto muito importante que é a questão da amortização do goodwill. Devemos ou não voltar a amortizar o goodwill? Ora, a posição do IASB neste momento é de que deve ser mantida a abordagem da realização de um teste de imparidade sem amortização. Mas, mais uma vez, isto também não é consensual dentro do board do IASB, portanto, e há uma diversidade grande de opinião entre os board members. No caso de vir a ser reintroduzida a amortização do goodwill, as grandes questões, algumas das grandes questões que se colocam é como é que vamos determinar a vida útil do goodwill e se a vida útil do goodwill deve ou não ter um limite máximo. Ora,
Após esta breve introdução dos aspectos-chave que estão previstos no Discussion Paper, eu passo então aos nossos convidados, aos quais eu agradeço desde já o facto de terem aceito o nosso convite, e passo então a palavra ao Tiago Esgalhado, da Deloitte, no sentido de partilhar connosco algumas das suas experiências e opinião sobre este tema. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite para participar neste congresso e neste fórum. É, de facto, uma honra e um prazer poder partilhar este painel e participar num evento desta dimensão e relevância. Antes de mais, acho que também é importante dar um pouco o meu background, para se perceber porque é que eu estou aqui também a falar hoje. Eu comecei a minha carreira profissional em auditoria em 1999 e fui promovido a partner na Deloitte no ano de 2007 e sou revisor oficial de contas desde 2001. A minha carreira tem sido essencialmente nos setores de telecomunicações e mídia, que são setores que é público que no passado cresceram muito através de aquisições e de business combinations. E, portanto, são setores onde o goodwill é presente e onde normalmente o goodwill é significativo. E se nós pensarmos na realidade portuguesa, mais significativo é porque muitas destas aquisições aconteceram antes da adoção das normas internacionais de contabilidade em Portugal e, portanto, o que as empresas na altura faziam era registavam o goodwill como a diferença entre o preço de compra e o valor dos capitais próprios, sem fazer afetações nenhumas de PPAs nem nada disso, e, portanto, toda a diferença de compra era imputada à goodwill. E quando adotaram os IAS, aquilo que foi feito foi muito simplesmente seguir as disposições transitórias e não se mexeu naquilo que vinha para trás. O que significa que temos em Portugal empresas onde, se calhar, o goodwill representa 60%, 70% do ativo. E, portanto, nós temos lidado com estas situações desde essa data. Nesse contexto, eu fui o responsável durante vários anos pela auditoria de alguns dos principais grupos de telecomunicações e mídia portugueses, quer cotados, quer não cotados, mas não há grande distinção e o panorama é semelhante. Quanto à Deloitte Portugal, também só fazer uma pequena apresentação. A Deloitte é, neste momento, em termos mundiais, a maior firma de serviços profissionais do mundo. Em Portugal também, nós temos cerca de 3.000 profissionais em Portugal, dos quais 400 em auditoria. Até há alguns anos éramos a maior empresa de prestação de auditoria em Portugal e, entretanto, por força da rotação obrigatória, aquilo que no Brasil acho que se chama de rodízio, nós fomos obrigados por lei a perder uma série de clientes e não tem sido fácil recuperar e, portanto, neste momento já não somos a maior empresa de auditoria em Portugal, mas estamos claramente nas 4 maiores, como a nível mundial também. Posto esta pequena apresentação, iria então agora falar um bocadinho do Discussion Paper, que é um tema muito mais interessante do que o meu percurso até agora. Iria tentar seguir um bocadinho a ordem dos tópicos que foram abordados na apresentação inicial pela professora Isabel Loureiro. Portanto, ia começar por comentar os 9 requisitos de divulgação do IASB, a minha posição sobre isto e o que é que me preocupa um bocadinho nesta temática. Em primeiro lugar, acho que é importante focar porque é que o IASB pretende fazer estas alterações de divulgação. O IASB entende que os investidores devem ser informados de qual é que está a ser o desempenho de uma aquisição de uma entidade que foi adquirida face às expectativas do management e que, para esses efeitos, deve ser divulgada informação aos investidores sobre como é que o management das empresas está a monitorizar esse desempenho. Desta forma, os investidores poderão utilizar esta informação também para avaliar a gestão das empresas onde investiram e da aquisição dos negócios. No fundo, a ideia com que eu fico é o IASB quer que seja divulgada informação que permita aos investidores responsabilizar os gestores pelas decisões de aquisição que tomam. Isto acho que é um aspecto importante pelas implicações que depois pode ter, porque cada vez que pensamos num tema de responsabilização, as implicações podem ser muito alargadas, quer para a gestão, quer para os auditores. Para atingir estes objetivos, o que é que o IASB vem propor? Que o management divulgue os objetivos
que definiu quando leva a cabo uma aquisição, quais são as métricas que utiliza para monitorizar esses objetivos e também, necessariamente, se divulgamos os objetivos e as métricas, durante um determinado período de tempo, qual é que é o nível de atingimento destes objetivos. Isto coloca logo aqui uma questão que é garantir que existem objetivos claros quando se fazem aquisições, umas vezes sim, outras vezes nem tanto, e muitas vezes podemos depois ter aqui questões de até que ponto é que os objetivos são consentâneos com a estratégia da empresa ou não, ou muitas vezes são objetivos pessoais do management. E, portanto, entramos aqui já numa questão que eu acho que pode ser complicada, entrando em vigor este requisito de divulgação. O que é que me parece que estes requisitos de divulgação implicam? Implicam que passe a ser descrito o racional estratégico das aquisições. E para se escrever o racional estratégico das aquisições, é preciso descrever qual é a estratégia da empresa. O racional estratégico tem que estar ligado à estratégia da empresa. E quando nós pensamos em termos de ANEM, em termos de notas explicativas às contas, normalmente é um documento bastante árido, que não refere nada de estratégia. Tem detalhes das contas, tem explicações de algumas transações, mas, de facto, a estratégia vem descrita de forma sumária ou resumida no relatório de gestão, mas não vem no anexo às contas. Se passamos a ter um requisito de divulgação de racional estratégico de uma aquisição que deve estar ligado com a estratégia da empresa, então, para as coisas serem coerentes, o anexo deverá passar a incluir também uma descrição da estratégia da empresa. Isto não está escrito no discussion paper, mas eu parece-me que por uma questão de consistência faria sentido. E depois temos o tema de se o IASP quer que sejam descritos os objetivos concretos da aquisição, temos que perceber que tipo de objetivos é que vão ser descritos nas notas. E temos que pensar que tem que ser uma descrição detalhada. Um objetivo deve ser mensurável, todos nós aprendemos isso quando andávamos a estudar, e, portanto, tem de ser descrito como é que ele vai ser medido, tem de ser descrito a seguir quais é que são os resultados das métricas, e agora temos aqui uma questão que é se as métricas são financeiras ou são não financeiras. Pode ser uma questão de crescimento de vendas, uma métrica financeira, pode ser uma questão de notoriedade da marca ou de cota de mercado, são métricas não financeiras. E as não financeiras nem sempre são tão objetivas e fáceis de medir. E, naturalmente, que isto parte sempre do princípio que o management está a monitorizar o desempenho face aos objetivos que definiu. Eu, da minha experiência passada, nem sempre isto acontece. Isto depende muito do grau de maturidade e de complexidade das organizações, e há muitas organizações onde é feita uma aquisição e, a seguir, a aquisição vai-se acompanhando, mas não há propriamente esta monitorização tão detalhada que passa a ser necessário descrever nas notas. Além disso, parece-me que existe aqui mais uma série de questões que o IASB até pondera no discussion paper, mas que rebate-as todas. E a primeira questão tem que ver com a confidencialidade da informação que esteja a ser divulgada. Eu estar a divulgar objetivos estratégicos de uma aquisição ou métricas para os controlar, provavelmente estou a divulgar informação que é, pelo caráter que tem, a informação confidencial da própria estratégia da empresa. Estou a torná-la pública para todo o mercado, para os meus concorrentes. E acredito que isto seja uma situação que muitas empresas não verão com bons olhos. Acresce até que quem prepara as contas normalmente é a área financeira, e este tipo de informação estará a níveis mais elevados nas organizações, níveis mais restritos, e, portanto, não está disponível aos preparadores das contas. E, portanto, temos aqui mais uma questão interna da organização das empresas, que é como é que a informação que está a um nível restrito dentro da administração vai chegar cá abaixo a pessoas que eventualmente não teriam necessidade de conhecer essa informação. Depois temos um ponto de vista, agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, como nós dizemos cá em Portugal, pensando no ponto de vista dos auditores, que é como é que nós vamos auditar este tipo de informação? Porque auditar objetivos não é uma coisa fácil. Estamos a falar de auditar informação que nós não sabemos bem qual é que é a evidência que vai existir esta informação. Que evidência, que prova de auditoria é que o auditor vai ter dos objetivos que foram definidos a priori? E depois que informação é que o auditor vai ter
para aferir das métricas que estão a ser divulgadas e se os objetivos estão a ser atingidos ou não. Portanto, isto é um tema que nos parece que não será assim muito fácil de implementar, mas que o IASB rebate claramente e diz que as vantagens da divulgação da informação são claramente superiores às vantagens, aos riscos de confidencialidade que existe. A seguir, acho que isto vai abrir um foco de problemas ou de potenciais conflitos, quer com os reguladores, quer com investidores. E isto porquê? Porque naturalmente que todos nós sabemos que os reguladores gostam muito de enviar comment letters muito detalhadas para as empresas, com muitas dúvidas sobre aquilo que está a ser divulgado nas contas. Este tipo de informação, pelo caráter subjetivo que vai ter, vai necessariamente ser um foco de mais comment letters e mais questões que os reguladores vão lançar sobre as empresas e sobre as contas. Depois temos aqui algumas questões que eu também me parece que são pertinentes relacionadas com a própria definição das métricas. Tem que ver com a subjetividade ou não das métricas, que eu já falei um pouco, mas depois tem que ver com a comparabilidade que existe de informação entre as empresas e das métricas que são divulgadas, porque as métricas não vão ser iguais de umas empresas para outras. E, portanto, vai-se perder aqui, eventualmente, algum nível de comparabilidade entre as contas das várias empresas. E depois vai existir aqui um tema que é, frequentemente, quando existe uma aquisição, a seguir existe uma integração nos negócios já existentes. E vamos ter uma questão que é, quando há integração, como é que vamos isolar a informação do componente que já foi integrado? O IASB também dá uma resposta e diz, dá-se informação combinada. E aí a questão que eu faço é, se dá informação combinada, será que faz muito sentido? Será que se atinge o objetivo desta informação? Porque, no fundo, perde-se um bocadinho o racional que era suposto. Depois, naturalmente, na parte das empresas, existe a necessidade de implementar procedimentos adequados para a obtenção de toda esta informação, para garantir que a informação está correta e, portanto, implementar controlos internos para garantir que o que está a ser divulgado está isento de erros que sejam materialmente relevantes. Neste tema das divulgações, eu queria só chamar mais a atenção para um ponto que é relevante e que está focado no discussion paper e que também parece que é de informação muito sensível e de quantificação muito sensível, que é o tema das sinergias. O IASB também vem dizer que, quando a fundamentação da aquisição são sinergias, que se deve descrever quando é que elas vão ocorrer, que sinergias são essas e o montante estimado das sinergias, ainda que seja dado um intervalo de variação. Ora, isto é informação que eu acho que vai ser muito difícil, quer de quantificar, quer depois, mais uma vez pensando, pondo o chapéu de auditor, de auditar. É informação altamente subjetiva, altamente complexa e onde é muito difícil obter prova de auditoria para concluir quanto à sua fiabilidade. Mudando um bocadinho de capítulo, o tema do teste do goodwill mais eficaz. Eu aqui não tenho muitos comentários a fazer, basicamente concordo com a posição do IASB. Acho que o teste que existe neste momento é complexo, mas é difícil arranjar outro e acho que se não mexerem, acho que não é um grande tema. Quanto ao teste de imparidade mais simples, eu vou acelerar um bocadinho porque já falei demais. Aqui tenho mixed feelings. A dispensa do requisito de efetuar um teste de impairment anual é uma proposta que acho que todas as empresas simpatizam. Necessariamente, eu acho que é uma proposta muito perigosa. Porque vai levar necessariamente a discussões do que é um indício de imparidade, onde é que eles estão ou não, as empresas vão começar a argumentar que não há indícios de imparidade, vamos ter discussões intermináveis entre auditores e auditados, entre reguladores e regulados, e no fim, um dos problemas que o IASB levanta para a necessidade destas divulgações reforçadas é que acha que as perdas por imparidade são atrasadas e são reconhecidas com atraso. Se o teste de imparidade deixar de ser feito anualmente, necessariamente uma consequência que vai acontecer é que as perdas por imparidade vão ser conhecidas muito mais tarde, só quando já é completamente inequívoco que o problema existe. Outro aspecto que é focado é a remoção da restrição da inclusão da estimativa nos cash flows dos efeitos de futuras reestruturações ou melhorias de desempenho de ativos. Eu acho que é uma medida positiva, se vier a ser adotada, porque os orçamentos com que as empresas trabalham já estão feitos nesta base. O que acontece neste momento é
o orçamento é feito nesta base e a seguir é preciso ir corrigir o orçamento para o teste de imparidade. E, portanto, vamos estar a trabalhar com informação muito mais fiável e muito mais próxima da realidade do que aquela que existe hoje. Outro tema é a utilização de cash flows e taxas de desconto depois de imposto, também concordo plenamente. Aliás, eu acho que é o que muitas empresas já fazem. Isto vai aproximar muito mais da realidade e também da forma como os investidores e analistas avaliam os negócios. Portanto, aqui claramente acho que é uma medida positiva. Por fim, o tema da introdução da amortização do goodwill. E aqui eu queria comentar, antes de mais, que sou de um país que já passou por isto. Nós, em Portugal, abolimos a amortização do goodwill e depois voltámos a definir a necessidade de amortização do goodwill para quem aplica os princípios contabilísticos portugueses. Eu, pessoalmente, é uma questão que não me choca. Aliás, acho que qualquer auditor acaba por ver com bons olhos a amortização do goodwill, porque vai baixando o problema. Todos nós temos consciência que o goodwill é sempre um problema potencial que está nas contas, é sempre uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, e a amortização vai reduzindo este efeito. E mitiga até um dos aspectos negativos que toda a gente diz do tema do goodwill, que é as imparidades são procíclicas. Num ano que está a correr mal, o goodwill forçosamente vai ter um problema de imparidade e, portanto, os resultados já são castigados por um ano mau e depois são castigados por uma imparidade do goodwill. Se houver amortização do goodwill, necessariamente este efeito vai ser mitigado. E, portanto, eu não me chocaria que isto viesse a ser definido. Depois temos o tema da definição da vida útil, o mecanismo que foi definido em Portugal. Eu não me choca, que é dizer a vida estimada, e se não se consegue definir uma máxima que em Portugal foram definidos 10 anos. Na prática, o que toda a gente em Portugal está a fazer é amortizar em 10 anos. O que até garante que as contas são comparáveis. Portanto, isto seria a minha posição. Independentemente da minha posição, eu acho que isto não vai acontecer. Acho que não se vai por este caminho. O IAS não está, apesar da votação ter sido 8-6, o que demonstra que existe ali quase um impasse. A decisão para já foi por 8-6 e, portanto, eu acho que não vai acontecer. Até porque, mesmo que isto acontecesse, ia continuar a ser necessário um teste por imparidade anual até o goodwill estar totalmente amortizado e, portanto, duvido muito que se vá por aqui. E pronto, acho que falei 5 minutos a mais e, portanto, peço desculpa por ter gasto tempo a mais e passo a palavra ao próximo. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada pela excelente exposição. Eu passo então ao Eduardo Alves. Vamos lá. Eu vou tentar aqui também me limitar aos 10 minutos, Thiago. Vamos tentar, né? Não é um tema fácil, né? Claramente a gente ficaria falando aqui por horas a respeito disso, ainda mais essa comparação muito interessante aqui que a Isabel está... Na verdade, essa proposição muito interessante aqui que a Isabel está fazendo para a gente, que é meio que até comparar, né, o sentimento do profissional de Portugal com um profissional aqui do Brasil. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou formado aqui sou prata da casa, né? Fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo aqui na FEA-USP, né? Eu sou sócio da PwC na parte de Financial Services, Tax. Atualmente, ninguém entra em contato com a gente para simplesmente perguntar a alíquota do imposto de renda, é sempre algo mais complicado e algo que normalmente envolve aí bastante coisa relativa à reorganização societária, combinação de negócios e por aí vai. Entrei na PwC em 2002, fui admitido a sócio em 2019, um pouco depois do Thiago. Aí tenho a PwC, só para a gente dar a grande foto aí do que é a PwC. A PwC aqui no Brasil tem 4 mil empregados. Não sei, Thiago, aqui no mercado brasileiro exatamente qual que é a maior, porque uma hora eles medem por receita, outra hora medem por número de empregados, número de clientes na bolsa. Então, mas eu sei que a PwC acaba sendo aquela que é principal aí em relação ao mercado financeiro, né? Cada uma acaba tendo o seu foco aí.
Bom, esse é o histórico, esse é o meu histórico, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Goodwill, vamos falar um pouquinho de ágil, né? A gente tinha aqui no Brasil uma regra antes do FRS, e a regra era aí pela amortização, né? Eu vou focar aqui em amortização. Era pela amortização do Goodwill, e a gente tinha uma regra fiscal que não permitia que a amortização fosse em menos de 5 anos, e uma regra da CVM, né? Que não permitia que essa amortização fosse em mais de 10 anos. Então, o que acontecia? E o ágil era determinado pela diferença entre o valor pago e o valor patrimonial. Ou seja, não tinha teste de impairment, a amortização ela era objetiva, normalmente linear, e a maior parte das empresas, elas não colocavam aí, não dividiam ágil entre PPA e rentabilidade futura. A maior parte do ágil era atribuída à rentabilidade futura, né? Esse cenário muda depois com o FRS. Mas, bom, vamos continuar aqui. No nosso histórico, o que a gente tinha? A gente tinha a Receita Federal determinando menos de 5 anos, a CVM não mais de 10 anos. Então, tudo ficava nesse prazo de amortização. Com a regra do FRS, acaba ficando bem mais subjetivo do que a gente está acostumado, né? E aí que surgem os problemas. Aí o PPA, eu vou dividir o ágil agora. O ágil, uma parte, é a parte que eu preciso de um laudo, que a gente está chamando de PPA, mais-valia, né? E essa mais-valia, ela vai seguir aí normalmente um prazo determinado, um critério objetivo. E aquilo que é residual, a gente está chamando de Goodwill, e o Goodwill fica registrado aí como uma bomba relógio, como o Thiago falou, né? Esperando aí o teste de impairment. E esse teste de impairment, de fato, é um problema para o auditor. A gente faz bastante reorganização societária, e a reorganização societária, até por ter passado pela FEA, né, a maior parte do departamento que a gente trabalha aqui, Tax, Financial Services, na PwC, ele é composto por advogados. Né? Eu fiz contabilidade na FEA, eu fiz direito numa outra faculdade, no Mackenzie. E quando a gente está propondo reorganizações societárias para o cliente, a gente costuma apresentar em balanços sucessivos. Eu vou pegando balanços sucessivos, aprendi isso com o professor Eliseu, que vai dando os efeitos aí da contabilidade de balanços sucessivos, e acho esse método ótimo, eu trouxe isso para cá. Bom, o que acontece? Quando a gente está fazendo isso, a gente distribui nas contas aí os valores e fica aquele Goodwill. E aquilo é muito difícil de explicar, porque se eu estou projetando o resultado, se eu estou projetando os efeitos da operação, eu deveria, em certo momento, colocar um teste de impairment ali. Para dar baixa naquele Goodwill. Quando aquele Goodwill vai ser baixado? Se eu não dou baixa daquele Goodwill, eu tenho um processo para fins fiscais diferente do processo para fins contábeis. Só para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, quando a gente está falando da parte tributária aqui, a parte tributária, eu vou, depois de uma incorporação, faço aquisição, empresa A adquire parte 100% da empresa B. Feita a aquisição, eu vou dividir esse ágio, PPA, ou seja, a mais-valia e o remanescente Goodwill. Essa mais-valia, ela vai ter o prazo de realização do ativo ao qual está atrelado. E o Goodwill, eu deixo para que sofra teste de impairment. Isso é a parte contábil. Agora vamos para fiscal. Para fiscal, depois que a empresa A incorpora a empresa B, aí eu posso fazer a dedução para fins fiscais, para fins de lucro real e base de cálculo da CS aqui, ou seja, para fins de imposto de renda aqui corporativo. Bom, feito isso, eu posso fazer a dedução. Depois da incorporação, eu posso fazer a dedução. A dedução, para fins de Receita Federal, é de 5 anos desse Goodwill. O PPA continua a seguir o prazo de realização do ativo a que deu origem. E isso acaba gerando um descasamento, né? E aí a gente tem o seguinte: antes da incorporação,
considerando PPA e considerando goodwill, eu tenho aí um primeiro descasamento. O PPA, ele é amortizado para fins contábeis, mas para fins fiscais, não. Já o goodwill, ele não é amortizável para fins contábeis e nem para fins fiscais antes da incorporação. Depois da incorporação, o goodwill, ele não é amortizável para fins contábeis, mas ele é amortizável para fins fiscais. E o PPA, ele é amortizável para fins contábeis e fiscais. Ou seja, gera um caos aí que a gente tem que colocar ativo, passivo, fiscal diferido para lá e para cá, antes e depois. Aí a gente olha essa proposta, o que o IASB está discutindo, e aí eu vou, já que o Thiago fez uma bela explanação, eu vou só dividir aí nas opções que nós temos. Se a gente vai pelo teste de imparidade, o que a gente tem? O teste de imparidade anual ou não anual? E quando a gente vai ao teste anual, ok, a empresa gera um custo de transação alto para a empresa, que toda vez ela vai ter que fazer aquele teste de imparidade, vai ter que ver se tem indícios, ela vai ter que, resumindo, ela vai ter que gastar dinheiro para que isso seja feito. Ela vai ter que gastar dinheiro para se adequar a uma regra contábil. Ok. E se a gente coloca isso como não anual? Quando a empresa, no ano que a empresa eventualmente perceber que tem indícios de imparidade, ela vai lá e faz, e calcula realmente quanto é essa imparidade e registra esse valor. A gente vai estar caindo numa insegurança, porque aí cai num ponto que muito bem levantado pelo Thiago, que é a questão aí da comparabilidade. E outra coisa, a empresa tende a falar que não há indícios de imparidade. Para o auditor, olha, não há indícios de imparidade. Se é anual, ela tem que verificar, tem que formalizar aquilo, tem que guardar evidência. Se não é, e aí? Como é que fica? Há uma insegurança. Agora vamos para lá, para cá, vamos para a amortização. Se existe amortização, é prazo determinado ou não é prazo determinado? Porque se for prazo determinado, em regra, e isso não é do feitio do IASB, acaba que a gente está forçando uma realidade para várias situações. Talvez também não seja mais adequado. E se deixarem o prazo a cargo da empresa? Olha, a gente tem um prazo mínimo aqui, um prazo máximo, mas você define aí o range. Será que ainda assim a gente consegue determinar se as empresas de fato continuam com comparabilidade ou não? Então, cada solução vai ter um problema, né? Não é à toa que a gente fala muito do mundo VUCA, né, gente? Um mundo que, na verdade, é cheio de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, e a gente está vivendo isso. Não existe solução simples. Eu acho que o IASB vai ir pelo caminho aí de feito é melhor que perfeito, desde que não seja mal feito. Bom, acho que eu levei 11 minutos aí, mas eu já passo a palavra para o próximo, Isabel. Ok, muito obrigada, Eduardo. Eu passo então ao Luís Murilo. Obrigado, Isabel. Eu vou tentar ser pontual que nem o Eduardo. Não sei se vou conseguir ser tanto, porque foi um primor de pontualidade. Eu sou gerente de políticas e procedimentos contábeis na Petrobras. E a Petrobras é uma empresa de energia brasileira, com hoje muito mais foco na parte de exploração, desenvolvimento e produção de óleo e gás, ainda com participações importantes em outros segmentos, mas com uma tendência cada vez maior a concentrar os seus esforços na parte de óleo e gás. E a gente já teve muitas combinações de negócios no passado. Hoje em dia, há algum tempo, na verdade, combinações de negócios só bem pequenas, não tem sido muito a nossa... uma coisa muito do dia a dia, porque, na verdade, a gente tem um grande programa de desinvestimento, a gente está seguindo no sentido contrário hoje em dia, estamos tentando nos desfazer de muitos ativos, ao invés de adquirir novos.
exceto quando é uma coisa que esteja bastante alinhada com os interesses da companhia, em termos de carteira e de investimentos. Mas a gente tem muito interesse no assunto combinação de negócios. De qualquer forma, a gente tem a prática de acompanhar todos os projetos grandes do IASB. Temos uma equipe exclusiva para fazer esse acompanhamento dentro do departamento contábil. Temos uma participação bastante ativa em termos de envio de cartas comentários. E eu também participo como membro de um dos grupos de assessoramento do IASB, que é o Global Preparers Forum, o GPF. Então, 3 vezes por ano, a gente se reúne com membros do board, membros do staff, e discutimos alguns dos projetos que estão mais quentes na agenda deles. E, eventualmente, a gente também tem conversas com o pessoal do staff quando é uma coisa mais informal. Então, eu tenho acompanhado esse projeto do Discussion Paper de Business Combinations, de Goodwill e Impairment de Goodwill, já há algum tempo. É um projeto muito interessante. E tenho uma coisa que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que expressa muito um pouco da dificuldade desse projeto. Uma dessas reuniões que a gente costuma ter com o IASB, que é a que ocorre no meio do ano, ela é conjunta com outro grupo, que é esse grupo do qual eu participo, é de preparadores de demonstrações financeiras. Mas existe um grupo espelho do nosso que é de usuários de demonstrações financeiras. E é muito interessante porque uma vez por ano a gente se reúne com esse outro grupo e interagimos conjuntamente com o IASB. E em uma dessas reuniões, o assunto de Goodwill foi discutido, impairment de Goodwill, disclosures e etc. E uma usuária, uma analista, que eu não me lembro exatamente de onde era, mas ela era bastante articulada e talvez mais extrovertida do que os demais. E em determinado momento da reunião, ela parou tudo, pediu a palavra, parou a reunião e perguntou o que era esse tal de Goodwill, que está se gastando tanto tempo para tentar discutir o que fazer com Goodwill, ela não sabia nem o que era o Goodwill. E isso, a gente está falando de usuários são top do mercado, né? Não é usuário pequeno, são grandes analistas que participam desse grupo. E isso me chocou um pouco, porque ficou na minha lembrança essa situação, e cada grupo de GPF e o outro grupo de usuários tem seus chairmans, e sempre tem um board member que tenta organizar a reunião, né, para não deixar a coisa fugir muito. Mas dessa vez fugiu completamente, porque os contadores na reunião imediatamente se prontificaram a explicar detalhadamente o que era o Goodwill e como ele se constituía e como ele acabava. E eu não sei se ela se realmente matou as dúvidas dela, mas me impressionou, porque era uma coisa que se gasta tanto tempo, tanta energia discutindo, e de repente eu vi que um usuário importante não conseguia nem entender o que era esse Goodwill e para que ele servia. E eu percebi ao longo de alguns anos de discussão desse projeto uma certa rejeição de parte dos preparadores de demonstrações contábeis, que enxergam no Goodwill essencialmente um plug, como a maioria deles chamava, que é uma diferença. Então, a questão, alguns foram até mais sinceros nessas reuniões e explicaram que situações pelas quais passaram, que constataram que uma transação gerava Goodwill apenas por diferenças de métodos. Então, havia um método para calcular o valor do negócio, o preço do negócio. Esse método diferia um pouco do método usado para o Acquisition Method, e isso criava um Goodwill. Um dos preparadores até deu um exemplo que aconteceu com ele por conta de diferença de taxa de desconto. Então, taxa de desconto em um método, que era diferente da taxa de desconto que ele tinha que usar no Acquisition Method, gerou Goodwill. E o que fazer com isso? Então, eu sou um pouco pessimista em relação a toda a discussão de impairment de Goodwill. Eu acho que se isso pudesse ser resolvido via amortização, seria muito mais fácil e em alguns aspectos talvez até fizesse mais sentido.
mas eu também acho que o IASB, hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado, não está muito entusiasmado com a ideia de adotar a amortização de goodwill, o que eu pessoalmente considero uma pena, porque às vezes eu acho que a gente discute muito uma mecânica que talvez possa ter alguma falha de lógica, de conceito lá na sua base, na sua criação. E a gente gasta depois horas e horas e horas discutindo um negócio que pode ter algum problema, um vício lá no início. Mas outra coisa interessante também sobre as propostas de disclosure, que também me chamaram muita atenção nessas discussões com o IASB, a ideia de se pegar uma métrica ou uma ou mais métricas que a gente tenha definidas em para orientar uma combinação de negócios e tentar fazer um acompanhamento dessas métricas subsequentemente para vermos se isso está indo bem, se está indo mal. A ideia é interessante, mas ela é muito desafiadora, muito desafiadora. Eu acho que muitas empresas teriam muita dificuldade em trabalhar com isso. Outros colegas que nessas reuniões criticaram essa proposta alertaram para o fato de que uma vez que você combina aquilo, dificilmente vai dar para fazer um acompanhamento subsequente para ver como é que aquele negócio combinado está funcionando. Então sumiu, acabou. E como que isso vai ser feito? Não sei. Aí o IASB coloca uma ideia de que que se você não tiver essa métrica, você divulga que não tem. Pega mal, é feio. Então, ninguém vai fazer isso. Mas como que vai ser feito isso? Não sei. É difícil. E conceitualmente, eu acho que é uma coisa muito inovadora. É stewardship puro. Então, tem lá na estrutura conceitual, no Conceptual Framework, uma coisa que introduziram há um tempo atrás, que era o Management Stewardship. E isso é stewardship puro, que quando introduziram isso no framework, eu fiquei bastante intrigado como que isso poderia vir a mudar as demonstrações financeiras no futuro. E eu acho que essa proposta ela é isso. Porque é muito diferente do que a gente via no passado em termos de notas explicativas. Eu acho que pode até ser algo que talvez atendesse os anseios de muitos usuários, mas eu não sei se a gente já está preparado para algo assim hoje. Até porque, se a gente considerar que isso não necessariamente é uma exclusividade de combinações de negócios, assim, a ideia de você avaliar o stewardship dentro de uma empresa, isso não precisaria necessariamente se restringir à combinação de negócios, isso poderia facilmente ser aplicado para qualquer outra transação. E aí, como que a gente controla isso? É uma outra contabilidade, é um outro reporte financeiro, é uma coisa completamente diferente. Então, a ideia de que isso é algo apenas de business combinations não me parece adequada. Já é muito desafiador para business combinations e me preocuparia muito que isso pudesse eventualmente vir a expandir para outras áreas sem que a gente tivesse capacidade para lidar com isso. Mas é isso, obrigado. Obrigada também. E passo então a palavra à Maria de Fátima. Antes de mais, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, porque para mim é sempre uma oportunidade de aprender e partilhar com outros colegas os problemas e as dores que temos. Eu sou a responsável Head of Global Financial Services na Sograp. Comecei a minha carreira em auditoria na KPMG, sou revisora oficial de contas, mas agora estou há 13 anos do lado do cliente e sou quem tem a responsabilidade de definir as políticas contabilísticas do grupo e de preparar as demonstrações financeiras. A Sograp é uma empresa familiar portuguesa, é produtora de marcas de vinho famosas como Mateus e Sandman, faturou em 2020 cerca de 250 milhões de euros, portanto, sendo uma empresa familiar e não cotada, já tem um volume de negócios considerável e tem a beleza de estar presente em 11 países e 5 continentes e apresentar contas em IFRS. E, portanto, grande parte ou uma parte importante do crescimento da Sograp nos últimos anos foi através de aquisições. O goodwill é um tema que, para mim,
é caro no sentido em que há discussões, e gostei muito de ouvir o Tiago, eternas com os auditores, sempre sobre o tema do goodwill. E eu entendo, e tenho investido muitas horas, porque me interessa e porque me afeta. Eu acho que tudo o que o IASB fez, desde a atual norma até às propostas, funcionam. Mas eu acho que é muito mais fácil escrever uma norma na teoria, e eu gostava um bocadinho de partilhar as dores de quem está do lado da preparação. Porque em teoria eu acho que isto tudo é ótimo, é perfeito, eu até concordo e até acho que isto funciona tudo, mas na prática as coisas não são assim. E porquê é que as coisas não são assim? E eu tenho a sorte de, para além de estar do lado da preparação das contas, apoio também o Conselho de Administração em processos de M&A, portanto, conheço um bocadinho a realidade de como se fazem compras de empresas, quais são os critérios de avaliação, e tentando ser um bocadinho racional, como o Tiago, na forma como apresentou, aumentar o nível de divulgações sobre os objetivos que o management teve numa aquisição, eu acho que isso é utópico, no mínimo. Não estou a ver, e eu não estou a dizer que eles não existam. Existem, mas primeiro, podem não ser, não é lógico que sejam consistentes ao longo do mesmo período de tempo, e há um tema de confidencialidade que a mim me preocupa em particular, quer dizer, estar a pôr num documento a estratégia, muitas vezes, e no negócio dos vinhos, uma aquisição é o primeiro passo de uma segunda aquisição. Estar a pôr todo um tema, é um tema que eu receio que o management vá ter dificuldades em o divulgar. Também não vejo execuível para quem está a preparar e para os auditores auditarem como é que estas métricas se constroem, ou seja, estamos a complicar e a introduzir ainda mais subjetividade num tema que já é complexo e que já é subjetivo. E porque eu acho que isto só funciona em teoria e na prática o que está a acontecer é que as entidades estão a aumentar o goodwill nos balanços e estão a ser reconhecidas perdas de imparidade cada vez menores e cada vez mais tarde, e só por isso eu acho que a amortização deve ser reintroduzida. Eu não tenho nenhum argumento técnico que diga que a amortização, não tenho, e não vale a pena estar aqui, a amortização é melhor. Não é tudo o que o IASB diz no discussion paper, na teoria tem razão. O teste de imparidade, os discount cash flows, o fair value, o WACC, não funciona. E tanto não funciona que estão há meses a tentar discutir uma alteração à norma e estamos todos aqui hoje a discutir o que todos os países estão a discutir porque efetivamente não funciona. A amortização tem a vantagem de tornar o processo mais transparente e mais objetivo e um bocadinho igual a todos. E se quem souber ler as contas vai saber ver que tem uma amortização. Acho muito mais interessante, ou acharia muito mais interessante, focar a discussão na vida útil, ou seja, quando fazemos uma aquisição, e a Sograp até tem a sorte de ter comprado unidades de negócio que não integra, e portanto é relativamente simples alocar este goodwill às unidades de negócio, definir uma unidade, mas há sinergias. Se eu pago mais do que o justo valor da soma dos meus ativos é porque eu espero ter uma sinergia algures. E essa sinergia vai ocorrer durante um determinado período de tempo, depois vai se tornar residual. Foquemos a discussão no campo da vida útil e não em mais disclosures ou mais informação que só vão tornar o processo ainda mais complexo. Dito isto, há coisas que eu acho que fazem todo sentido, quer dizer, eu nunca entendi muito bem como é que os testes faziam no pré-tax, até porque não existem taxas de desconto pré-tax, nós sempre os fizemos post-tax. Também, quanto mais se aproximar o teste do goodwill aos cash flows que a entidade usa para efeitos internos, tanto melhor. Portanto, há determinadas coisas que eu estou totalmente alinhada, porque quanto menos carga e quanto menos obrigarmos as empresas a fazer ou preparar uma informação específica para este efeito, tanto melhor. Tudo o resto, tudo que sejam adições a níveis de divulgações e criar mais complexidade, pelo simples facto de eu achar que não funciona, eu acho que vai ter um efeito contrário, ou seja, vamos estar
nos próximos anos a discutir que tipo de objetivos, como é que eu vou monitorizar e como é que eu vou controlar isto. Também não acho que retirar a obrigação de fazer um teste anual e falo como preparadora, é a melhor solução, porque vamos estar a discutir os indícios, quer dizer, se temos um teste e se está feito, mais vale fazê-lo do que estar aqui a discutir com entidades porque é que há um indício, porque depois toda essa discussão que leva para caminhos que não são objetivos, depois normalmente não tem os resultados esperados. E é um bocadinho isto, se calhar falei rápido demais, mas estou alinhadíssima com o Tiago, acho que devíamos tentar, e fico triste que de facto o caminho não seja esse, acho que devíamos e tentarei dizer isso às vezes que me for permitido, devíamos tentar chamar à razão, porque há entidades que de facto, não sendo pequenas, também não são gigantescas, não têm departamentos internos ilimitados e muitas vezes a tentar criar divulgações muito complexas introduzem confusão e introduzem a que a leitura das demonstrações financeiras seja difícil. Eu acho que devíamos, às vezes, o caminho devia ser um bocadinho back to basics, ou seja, dentro dessa complexidade, tentar ver o que é realmente importante divulgar e o que é perceptível para quem vai usar essa informação, porque é para isso que servem as demonstrações financeiras, para que alguém que as leia saiba o que lá está e não para criar informação que depois ninguém entende o que é que fez. E é um bocadinho isto, obrigada. Ok, obrigada. Eu não sei se querem aproveitar para fazer mais algum comentário adicional, tendo em conta aquilo que ouviram dos outros participantes, dos outros convidados. Eu perguntava ao Tiago se tem alguma coisa que quer acrescentar, alguma nota. Eu acrescentava um bocadinho na linha daquilo que os outros membros do painel disseram, e concretamente também que é o tema da amortização do goodwill. Se fosse introduzido ou reintroduzida, eu acho que tinha uma grande vantagem e que vai um pouco dentro de um dos objetivos do IASB. Um dos objetivos do IASB é responsabilizar o management. Quando a amortização foi abolida, eu acho que funcionou muito como uma desresponsabilização do management. Porque a partir do momento em que há a sensação de eu vou pagar um determinado valor e no imediato não vão ter problemas nenhuns nas contas, porque a seguir faço um teste de imparidade e isto passa no teste, um dia em que isto vier a ter problemas, se calhar eu já cá não estou, e portanto permitiu, se calhar no passado, que fossem tomadas decisões de gestão por preços completamente irrealistas, por preços muito elevados, apenas porque não há nenhum impacto no imediato. Havendo uma amortização cair todos os anos, os preços de aquisição seguramente são mais racionais, porque o gestor, antes de fazer a compra, quando está a definir o preço, sabe, para o ano, 10% disto que eu estou a pagar, ou 5%, ou 20%, o que for, 10% vai-me cair nas contas. E vou ter os resultados estragados por causa disto. O mecanismo da não amortização, o que leva é que, durante uns anos, está tudo bem, e depois, de repente, no ano em que há um problema, o problema é enorme. Nunca é, quando se reconhece uma perda por imparidade, normalmente não é um valor baixo, é um valor muito mais significativo, dói muito mais. E, portanto, eu concordo com o que disse a Fátima, que é um critério muito mais objetivo. Toda a gente percebe. Senão, o que vai acontecer, muito provavelmente, se formos por este caminho, e eu acho que vamos por este caminho, o IASB normalmente não volta atrás nas decisões que toma, mas se formos por este caminho, vamos passar a ter umas notas sobre esta temática que ninguém vai perceber. As empresas vão escrever lá uns textos redondos que não dizem nada. Aquilo depois espremido não quer dizer nada, porque as empresas não vão estar preparadas para divulgar aquela informação ou não querem divulgar aquela informação, porque é a informação que vai expor muito mais à concorrência qual é que é a estratégia de negócio e de mercado que nós temos. Eu vou pensar agora, dar aqui um exemplo. Vamos pensar numa empresa de mídia, por exemplo, que é um campo que eu conheço bem. Se eu for dizer qual é o objetivo estratégico de uma determinada aquisição que eu fiz,
eu estou claramente, vamos supor que eu compro uma produtora de determinado tipo de conteúdos. Eu implicitamente estou a dizer à minha concorrência quais são os programas que eu vou passar a ter em antena. E eu não quero que a minha concorrência saiba qual é a minha grelha. Não faz sentido, porque o cerne do negócio está ali, o segredo é a alma do negócio. Se eu estou a explicar porque é que estou a comprar determinado tipo de empresa, estou a dizer imediatamente por onde é que vai a minha grelha. E então a concorrência sabe o que é que eu vou fazer. Ora, eu acho que isto é informação que é muito perigosa de ser tornada pública. Percebo os objetivos do IAR, mas acho que é muito arriscado e acho que as empresas não vão querer fazer isto. Acho que claramente vão achar que estão a entregar o ouro à concorrência e não vão querer fazer. Ok, eu passo então ao Luís, que penso que também quer comentar algo. Sim, obrigado. Eu queria também aproveitar só para tentar fazer uma conexão entre o tema dos disclosures e a questão do impairment, do goodwill. Uma coisa que eu observei nessas discussões com o IASB foi uma dificuldade em lidar com a questão do headroom. Então, o headroom pode ser aquela gordura que a gente, de repente, tenha dentro de uma unidade geradora de caixa e que pode ser capaz de salvar um determinado saldo de goodwill que se associa àquela unidade geradora de caixa. Então, como lidar com isso? Porque, de repente, aquele business combination não foi um bom negócio, mas esse headroom, ele pode ser grande o suficiente para impedir que um impairment seja reconhecido sobre aquele goodwill, ainda que, de repente, aquele negócio não tenha sido bem sucedido. Então, a impressão que eu tive, isso não foi declarado, é uma coisa muito pessoal, tá? Não são opiniões da Petrobras, são percepções minhas. Mas parece que se busca uma maneira de tentar remediar esse problema do headroom com uma expansão enorme na mecânica dos disclosures, que pode até ser realmente aquilo que o usuário está buscando, mas talvez esteja buscando também em consequência do método que se utiliza de teste de impairment do goodwill, que talvez não faça muito sentido para o usuário da demonstração financeira. Então, existe aí como se fosse um trade-off entre, olha, temos um problema com o impairment do goodwill, vamos tentar compensar isso com esses disclosures, só que esses disclosures são muito difíceis de atender da maneira como estão sendo propostos. Então, a gente acaba se vendo numa situação complicada, porque o problema está ali, tá? Então, se tenta achar uma forma de contornar esse problema com a gente no meio. É bem complicado isso. A gente, digo, preparadores e auditores das demonstrações financeiras. Ok. Obrigada. Passo então ao Eduardo, que também quer apresentar alguma nota. Eu acho, pessoal, que é o seguinte, sabe? Essa regra é bastante sofisticada. É uma regra para o futuro. Mas até levando em consideração, Luiz, o que você falou, talvez não seja exatamente o que o analista de fato precisa. E aí, Thiago, a gente pode até fazer uma aposta aqui. Eu acho que nesse caso o Yasmin vai voltar atrás, sim. Mas eu adoro ir para Lisboa. Se eu perder, você me paga. Se eu perder, eu pago a cerveja para você. Se você perder, você paga a cerveja para mim, tá bom, Thiago? Tá combinado. Mas uma outra consideração importante foi a da Fátima, que a gente tem que, de vez em quando, prezar pela simplicidade, né? Aqui parece o que o Schopenhauer dizia. Parece que foi dita uma coisa errada, mas nesse caso não está errado. Nesse caso só está sofisticado demais para o momento que a gente tem agora. E aí se corre atrás para justificar essa frase errada, que é a exigência de disclosure e tudo mais. Talvez seja de fato o caso, dar um passo atrás, olha, essa regra é sofisticada, essa regra é boa, mas não é o que a gente consegue deixar hoje para que as empresas sigam. Então vamos dar um passo atrás e vamos entrar com amortização, porque aí é mais fácil. É aquela frase que eu falei, feito é melhor que perfeito, desde que não seja mal feito. É só isso, é só essa minha consideração, Isabel. Obrigada. Fátima. Eu só
posso estar de acordo com todos, acho que estamos todos alinhados. Eu acho importante o facto da responsabilização do management, porque reconhecer uma perda de imparidade é diferente de ter uma amortização. Eu, em processo de aquisição, isto é a minha opinião pessoal, quando alguém paga por um negócio, faz uma estimativa que é baseada num conjunto de fatores que nem sempre acontecem, e isso não tem a ver com erros, nem tem a ver com maus negócios, tem a ver com o risco inerente a um processo que é desconhecido e que tem ele próprio um conjunto de variáveis. E estar a dar informação de uma perda de imparidade é reconhecer que eu fiz um mau negócio ou que paguei mais do que o valor dos ativos. Quando, na verdade, se formos ver bem, é o resultado de um teste de discount cash flows que ele próprio é altamente subjetivo, porque assenta em projeções que são muito questionáveis, assenta num WACC que só o cálculo do WACC deve ter uma análise de sensibilidade, porque pode variar bastante dependendo das fontes e dependendo dos pressupostos. E depois também se dá a oportunidade de ter um outro método, quer dizer, eu tenho valor de uso, mas eu também posso vir avaliar os ativos. Parece que andamos aqui a tentar dar as oportunidades para que essa perda não se reconheça. A amortização, para além da objetividade e da facilidade para todos, é mais linear, é mais fácil, quer dizer, é um ativo que, como todos os outros, tem uma vida útil, e sabemos que em qualquer aquisição esse diferencial que se paga mais, que associa muito a sinergias, é consumido num determinado período de tempo, que podem não ser os 10 anos, até pode dar alguma liberdade à empresa de focar a atenção aí. É muito mais fácil de justificar e é muito mais fácil, eu diria que facilita o trabalho e as discussões com os auditores, e também facilita o trabalho de quem vai ler, bancos. Há todo um conjunto de entidades que precisam de saber exatamente os ativos que são ativos ou o que é que daquele balanço está assente em pressupostos objetivos. Eu sinceramente só consigo ver vantagens a nível da qualidade da informação. Mas temos que estar preparados para começar a pensar em divulgar objetivos de cada aquisição e a forma como monitorizamos, e sim, vai ser complexo. Uhum. Bem, então, das vossas apresentações, das vossas exposições, o que é que eu posso concluir? Posso concluir que estão todos mais ou menos alinhados no sentido de, eventualmente, defender a amortização, não é? Não sei se estou errada ou não, mas foi essa a ideia com que eu fiquei. Bem, vamos amortizar em vez de andarmos aqui a reconhecer perdas por imparidade e ainda por cima a flexibilizar o reconhecimento das perdas, só vamos fazer testes quando existirem indícios. Não, vamos parar com isso e vamos amortizar. Bem, mas não é essa a posição do IASB, e o IASB arranja uma outra solução que é, ok, vamos continuar a reconhecer perdas por imparidade, não amortizamos, e portanto, para solucionar o problema vamos exigir que as empresas divulguem muito mais informação, e informação que, de acordo com o que vocês referiram, entende-se que é informação confidencial e que muito provavelmente ninguém vai querer divulgar, certo? Portanto, pelo que eu percebi, não estão alinhados com a perspectiva do IASB. Vamos ver o que é que o IASB faz daqui para a frente. Contudo, eu gostava de colocar também uma questão à vossa consideração, que é, o caminho do IASB tem sido no sentido de ter normas baseadas em princípios. E porquê normas baseadas em princípios? Para que cada empresa possa aplicar esse princípio geral de modo a apresentar informação que efetivamente represente a sua realidade, ok? E no passado nós tivemos, quer em Portugal, quer no Brasil, normas baseadas em regras, ok? Parece que esta questão de voltar a amortizar é dar um passo atrás, ou estou aqui a defender a perspectiva do diabo, que é, se dermos um passo atrás, entre aspas, e voltarmos a amortizar, nós vamos estar a basear-nos, a utilizar normas que se baseiam em regras, novamente, e não em princípios. Como é que vocês interpretam isto? Eu não acho que seja propriamente um passo atrás. Por um motivo, porque se nós olharmos para tudo o que está consagrado nos IFRS, que é uma arquitetura de princípios, mas no meio dos princípios há muitas regras. Uhum. E, portanto, isto no fundo era criar mais uma regra, porque
Regras já lá estão muitas, todas as normas que lá estão acabam por ter regras embebidas. Isto seria criar mais uma. E, portanto, eu não acho que era dar um passo atrás, era tornar uma questão que é altamente complexa e geradora de muitas discussões e de muitas dificuldades de interpretação, era torná-la mais objetiva. E eu acho que as contas devem ser, tanto quanto possível, objetivas para a generalidade dos utilizadores conseguirem interpretar aquilo que lá está. Portanto, neste momento, o que existe, nesta matéria concreta, não é nada objetivo, e se nós pegarmos em 10 relatórios e contas diferentes de empresas com goodwill, o que está divulgado nunca é a mesma coisa. E a experiência que eu tenho muitas vezes, e já assisti em loco a isso, foi a divulgação foi evoluindo à medida das comment letters do regulador. O regulador mandou uma comment letter com perguntas, ok, nós vamos passar por mais isto. Tornou a mandar, pôs-se mais coisas. E, portanto, as empresas que receberam comment letters têm divulgações mais abrangentes do que as que não receberam. Isto, no fundo, era um bocadinho equalizar o campo, que é assim, é igual para todos. Todos têm que amortizar e, portanto, não há dúvida nenhuma que é para fazer. Portanto, e vinha claramente simplificar o processo e torná-lo mais objetivo e mais comparável. Mas pronto, é a minha opinião pessoal. Já agora, também dizer, isto é a minha opinião pessoal, neste capítulo eu não estou a representar a Deloitte. É a minha opinião pessoal que isto vinha simplificar o processo e tornar tudo muito mais objetivo. A Deloitte, tanto quanto eu sei, não tem uma posição fechada sobre isto, ou por outra, tem a posição que é o que o IASB diz é lei, e portanto é para cumprir o que o IASB. E portanto, antes disto estar vertido numa nova norma, não existe uma posição oficial. A minha pessoal, eu gostaria muito mais que fôssemos por este caminho, claramente. Sim, Luís? Eu acho que a ideia do princípio, ela é boa, mas por exemplo, quando a gente pega o caso do goodwill, se a gente imagina que uma diferença entre taxas de desconto pode resultar em taxas de desconto usadas em diferentes metodologias para definição do preço de aquisição e para definição dos ativos e passivos adquiridos, determinação, perdão, e que essa diferença pode levar a goodwill, sim, essencialmente o que a gente tem ali é uma regra que está causando alguma coisa que não faz muito sentido. Então, eu costumo tomar um pouquinho de cuidado com a lógica dos princípios, porque eu acho que, como o Thiago falou, são regras que têm vantagens e desvantagens, têm que ser seguidas, estão aí para serem seguidas, mas eu acho que são sujeitas a questionamento, a debate, e, por exemplo, a questão da amortização de goodwill, caso ela viesse a ser uma alternativa aceitável pelo IASB, eu acho que uma coisa a se explorar é como fazer essa amortização, porque não necessariamente precisaria ser num prazo arbitrário, ou seja lá. Então, não se explorou é como se fosse uma fronteira inexplorada, que eu não sei qual seria o resultado se a gente gastasse energia, investisse energia nisso. Porque a gente está investindo energia em sustentar uma mecânica que tem uma falha, aparentemente. E isso me incomoda um pouco. E parte do pressuposto de que businesses são diferentes de outros ativos. E isso é adotado como uma verdade, que eu não sei, e aí, de novo, opinião pessoal minha, eu não sei se isso necessariamente é uma verdade, e a gente tem então uma bifurcação na forma de lidar com transações por conta de um conceito de business, e ponto. E isso causa uma série de consequências que são difíceis de lidar nas demonstrações financeiras. Então, isso me preocupa um pouco, a ideia de que a gente pode ter muita coisa construída em cima de um modelo que talvez devesse ser repensado como um todo. Isabel, se me permite? Sim, claro. Eu não acho também que é um retrocesso. Eu acho que
É muito da mentalidade do IASB identificar pontos de aprimoramento e seguir conduzindo esses pontos de aprimoramento. Não é um retrocesso, que a gente pode entender também como não sendo um avanço. A norma que eles de fato determinaram é uma norma sofisticada, uma norma que exige muito das empresas, mas ainda pode não ser o tempo para essa norma. Então, não vamos avançar, mas também não vamos retroceder. O que o Luiz falou não preciso de fato determinar um período para esse prazo de amortização, um prazo para essa amortização, né? Isso pode ser, na verdade, até mais em linha com o que o IASB tem feito, deixar isso a cargo das empresas, né? O que elas teriam que fazer é justificar, né? Aí exige um pouco mais de disclosure por conta das empresas para que elas justifiquem o prazo que elas estão utilizando. Mas longe de ser um retrocesso, acho que concordo com o Luiz, que tem um caminho aí para a gente explorar que não está sendo tão explorado assim, que não precisa necessariamente ser a determinação de um prazo por parte do IASB, mas sim por parte das empresas. E eu não posso deixar de estar de acordo. E além de que eu pergunto de que valem um princípio se depois o princípio em si é tão confuso que leva a que as pessoas não entendam nada do que estão a ler. Portanto, eu acho que as normas internacionais baseiam-se em princípios, e muito bem, mas também têm um objetivo que é garantir que a informação é transparente e é útil. E nós não estamos a conseguir com esta norma que a informação seja transparente e útil. Além disso, da forma como eu vejo isto, assim como existe uma máquina e um ativo tangível e a norma diz que há uma regra para que ele seja amortizado, porque as pessoas entendem que ele se desgasta, eu não acredito que o valor que uma organização paga em adição ao justo valor dos seus ativos fique cristalizado para sempre. Portanto, é uma regra que a mim me faz tanto sentido como uma regra que existe para outros ativos. E sim, pode dar-se liberdade, e aí sim o princípio funcionaria, para que a empresa tenha a capacidade de dizer, de acordo com a aquisição, de acordo com a integração, de acordo com a sinergia que vai esperar, e porque aí sim é diferente de empresa para empresa e caso a caso, eu vou esperar recuperar ou amortizar este valor em 5, em 10, dar aí essa liberdade, mas isto para mim são princípios, mas todos os princípios para poderem ser aplicados têm estas regras que nós temos que também as ter, por isso de maneira nenhuma isto é um retrocesso. Agora, que o IASB entenda que isto seja um retrocesso porque é voltar à situação que ele já próprio alterou, isso já é outra situação, mas para mim não é de todo um retrocesso, é um avanço. Ok, então no fundo estamos a falar de um princípio que não é execuível, que não se consegue aplicar e portanto é melhor nós usarmos de certa forma a regra de amortizar e depois cada um vai estimar a vida útil do goodwill se for possível, tendo em conta a natureza da aquisição, é isso, não é? Eu gostava também só de salientar uma questão, que é, tudo bem, estamos aqui, eu faço um bocado o papel de defesa do diabo, não é? Estamos aqui a defender a amortização. Eu posso vos dizer que a minha opinião também vai nesse sentido, mas defendemos a amortização, mas nós temos a experiência de muitas empresas em Portugal que querem fugir da amortização. Isto é, nós temos as empresas em Portugal, as que não são de capital aberto, as empresas de capital fechado, elas têm que aplicar as normas portuguesas. E as normas portuguesas passaram a exigir a amortização do goodwill. E houve empresas que deixaram, que têm essa possibilidade, deixaram de aplicar as normas portuguesas e passaram a aplicar as IFRS para não amortizar o goodwill. Ok? Ou seja, parece que na perspectiva das empresas o ideal é não amortizar o goodwill, o ideal é realizar testes de imparidade, ou será que estou errado? Sim e não. Eu concordo que houve nos últimos anos um movimento de adoção dos IFRS por um grupo alargado de empresas em Portugal, cujo objetivo foi unicamente o goodwill. E foi porque nos IFRS não se amortizavam. Porque o que é que eu acho que está, o racional que está por trás destas decisões?
é precisamente a ótica que é isto, neste momento, eu deixo de ter os meus resultados castigados todos os anos com a amortização deste valor, e depois o teste é fazer ali umas contas no Excel, o Excel aguenta tudo, e portanto o problema deixou de ser um problema que eu tenho nas contas. Não é verdade, o Excel não aguenta tudo, porque se o teste for bem feito, mais cedo ou mais tarde, se calhar o problema aparece. E conforme a Fátima diz, é muito improvável que o goodwill seja eterno. Aquilo não é um diamante, os diamantes são eternos, mas o goodwill não é propriamente um diamante. Apesar das empresas às vezes acharem que é, ou o management acha que é, e portanto é uma posição muito mais cómoda para o management dizer assim, vou para as normas internacionais, porque não amortizo, depois faço o teste, no final do ano isto passa ao teste. E se calhar nos primeiros anos é verdade, até chegar ao dia em que não passa. No dia em que não passar, quem tomou a decisão de ir para as normas internacionais, se calhar já lá não está e, portanto, já não é responsabilizado por isto. Facilita muito mais uma decisão de aquisição, o não ter uma amortização do goodwill do que ter. E o que acontece é, as empresas que fizeram este movimento, no ano em que o fizeram, os resultados melhoraram. E, portanto, o management até pode dizer, tive um ano muito bom, tenho os resultados subiram 10% ou 20%, e depois, se a coisa for vista à lupa, se calhar o resultado foi porque deixou de se amortizar o goodwill. Mas, como não existe um escrutínio tão forte sobre essas empresas, porque são empresas que não são cotadas, o efeito passa mais despercebido. Ok. Temos também aqui uma questão que eu gostava de vos colocar do Kleber, que é uma das opções estudadas pelo IASB seria a adoção de ambas as perspectivas, isto é, a imparidade e a amortização. É possível essa dupla abordagem ou percebem que a amortização pode, na prática, sendo amplamente prevalecente, diminuindo bastante a prática do impairment nas empresas? Eu aí acho que é mais complexidade e mais subjetividade. Aí então é que é abrir todas as portas e ninguém vai saber ao certo, porque vai haver um grupo de empresas que têm interesses de melhorar o balanço e que vão querer, como o Tiago refere, se calhar movimentar-se para não amortizar, outras que querem e não têm esse interesse e têm objetivos mais associados à simplicidade, ao objetivo a perder cada vez menos tempo, e aí é que vamos perder completamente o controle e vai ser completamente impossível fazer comparações e vamos introduzir, eu até já acho que existirem os dois métodos para avaliar o goodwill é demais, existirem duas opções para o goodwill, como existe para os ativos intangíveis com a vida útil definida, indefinida ou definida, por exemplo uma marca, é introduzir mais subjetividade no processo. Eu acho, neste caso concreto, que a possibilidade de opção entre amortização ou teste de imparidade acho que não é viável e acho que nunca vai acontecer. O que pode acontecer, poderia acontecer se o IASB admitisse a possibilidade da amortização, era obrigar aos dois métodos em simultâneo. Ou seja, era obrigar à amortização e, simultaneamente, enquanto houver goodwill, obrigar a um teste de imparidade por uma questão muito simples. Porque se não houver teste de imparidade e só houver amortização, então depois temos um conflito com o IAS 36. Porque o IAS 36 obriga-me a testar as imparidades ou a avaliar os indícios de imparidade. Portanto, eventualmente, existindo a amortização, eu passo a definir uma vida útil. Se passo a definir uma vida útil, então, em teoria, eu só tenho que testar a imparidade se houver indícios. Mas então significa que eu passo a ser obrigado a procurar os indícios de imparidade. E se eles existirem, tenho que fazer o teste à mesma. Isto é o caminho que eu vejo tecnicamente possível se voltasse ao mecanismo de amortização. Agora, continuo a achar que o IASB não vai dar este passo, acho que o IASB traçou ali uma linha vermelha na amortização e que não vai passar essa linha vermelha. Portanto, que o caminho vai continuar a ser o teste de imparidade apenas. Ok. Temos ainda aqui mais uma questão que é, será que se voltasse a amortizar o goodwill concordariam em flexibilizar o período de vida útil? Penso que já referiram de certa forma a isso, não é? Sim. Portanto, presumo que defendem que
se passássemos a adotar um regime de amortização, as empresas teriam que fazer uma estimativa da vida útil e só no caso de não conseguirem estimar essa vida útil é que poderia eventualmente haver um limite. Não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre isso ou não. Eu concordo com isso. Pode haver um limite máximo, mas concordo que é possível, com alguma racionalidade no momento da compra, definir esse período de vida útil. É muito mais fácil isso do que o teste em si e os disclosures que está agora o IASB a propor, na minha opinião. Mas, tendo em conta a vossa experiência prática, é possível estimar a vida útil do goodwill relativa a uma aquisição? Eu só vejo uma forma de o fazer e com a humildade de ter menos conhecimentos do que algumas das pessoas que estão aqui, é associando às sinergias, pelo menos nos processos de aquisição que eu tenho acompanhado. Muitas vezes o valor é determinado como uma mistura de vários critérios, porque há critérios patrimoniais, há critérios de múltiplos e há um valor que se chega. E há sempre, ou deve haver, o cálculo das sinergias, porque eu vou integrar um negócio, eu vou ter há um racional para a aquisição, há um portfólio que se quer completar, há um mercado que se quer atingir e há um conjunto de sinergias que, com as limitações associadas, se tenta quantificar. E eu consigo medir em que períodos é que essas sinergias... É claro que eu estou a falar da minha perspectiva em negócios que normalmente não são integrados. Isto é muito mais fácil. Estamos a falar de aquisições de empresas em mercados novos para produtos que são complementares, ou seja, em negócios que sejam integrados, isto pode não ser assim tão imediato. Eu consigo dizer que essas sinergias, quando é que elas vão ocorrer no tempo? Elas vão ocorrer no tempo e por sensibilidade, eu diria que o período não é um período muito longo. É um período que ocorre a partir de determinada altura, deixa de ser relevante, passa a ser residual e, portanto, seria uma forma de calcular a vida útil. Teria que haver sempre a possibilidade, provavelmente que se transformaria em regra em empresas que não têm essa capacidade de fazer esse cálculo, num período de vida, um cap máximo, para garantir que existe sempre ali algum valor acima do qual esse período não vai. Uhum. Isabel, quando a gente está falando aqui estimativa, já tem um elemento de erro, né? Em toda e qualquer estimativa. Grande ou pequena, a gente tenta minimizar de todas as formas, né, esse elemento erro. Mas, independente dele, a gente tem que seguir um critério. O mais importante do que não errar é ter um critério para aquele erro. Acho sim que as empresas elas conseguem adotar critérios para estimar o prazo de vida útil, né? Isso é importante. Mas é isso. Ok. De resto, eu concordo com a Fátima. Exclusivamente no campo teórico, para mim faria sentido imaginar uma associação da vida útil possível, hipotética, de um goodwill dos ativos que foram adquiridos. E tentando, de alguma forma, travar nisso. Eu acho que a ideia de tentar expandir isso para um conjunto maior do que aquilo que foi adquirido, acreditando que aquilo deriva de sinergias, seria muito complicado, muito difícil. Eu não sei, muitas vezes podem não existir essas sinergias, o goodwill pode ser o tal do plug, que eu mencionei, é uma mera sobra matemática, e o exercício de tentar associar isso a conjuntos de ativos pré-existentes ou que foram adquiridos num dado momento poderia ser extremamente difícil e talvez não adequado. A coisa da ausência da amortização é interessante porque, eventualmente, a gente pode ter a aquisição de um business, supondo que tenha lá um ativo imobilizado que seja o principal item desse business que foi adquirido, e esse ativo imobilizado pode ter sido completamente depreciado, e talvez até abandonado, mas o goodwill permanece lá e vai ficar permanecendo.
Então, aquela coisa que nasceu com a aquisição de uma fábrica, um item de ativo mobilizado principal, que tem uma vida útil definida, pode se perpetuar indefinidamente, ainda que ao que originou aquilo deixou de existir. Então, isso é muito estranho, a ideia de que isso pode acontecer. Mas isso que eu imagino, talvez uma possibilidade seria de associar com aquilo que foi adquirido, e não com um conjunto maior dentro da empresa. É uma possibilidade, não é? Sim. Bem, então, pelo que eu percebi, todos defendemos a amortização do goodwill, defendemos que as empresas, em alguns casos, até podem eventualmente fazer uma estimativa da vida útil, não é fácil, mas poderão existir casos assim. Vamos ver o que é que o IASB faz daqui para a frente, parece que o IASB está a querer ir num caminho diferente, vamos acompanhando e vamos vendo quais são as decisões que o IASB vai tomando. Eu agradeço a vossa participação, acho que tivemos aqui um fórum muito rico, com muitas ideias interessantes, e passo então a palavra à Bianca ou à Verónica, para elas também agradecerem e apresentarem as suas palavras finais. Acho que eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar nesse fórum, agradecer ao Congresso pelo convite em ser coordenadora, junto com vocês, a Baia e com a Verônica também, e agradecer aos participantes da mesa, foi muito interessante, certamente aprendi muito com vocês, e fico também na expectativa de identificar quais vão ser os próximos passos do IASB, né, para como que vai ficar essa questão do goodwill. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Também queria agradecer a todos vocês aí por ter topado participar. Foi bem legal a discussão. Então fica agora para a gente ver como é que vai evoluir esse negócio, né? Pelo jeito a discussão não falta, pelo menos a respeito. Ok. Muito obrigada a todos e até uma outra oportunidade. Obrigada. Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.